Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Celestino Invest para primeiro aquele estudo de mercado, aquele vídeo de fechamento. Vamos passar aqui nosso estudo, é sempre baseado na média de 9, algumas observações, né? Então vamos lá. Então, assim, onde foi a boa, né? Foi de tarde o índice soltou, né? Assim, quando ele realmente passou para baixo da média de 9, assim, o que o pessoal tem que ficar ligeiro, né? O índice vai pagar 1.000 pontos no setup 9.1 para algum lado. Só que a gente não sabe qual lado. Então ele não quis pagar tanta compra na venda, ficou enrolando ali. Só que de tarde ele soltou, né? Então assim, quando ele solta, assim, a direção, a pessoa tem que ficar ligeira. Vou mostrar alguns detalhes aqui muito importantes, né? Depois ele capturar essa liquidez aqui, desse topinho aqui, ó, dessa região, ele voltou e deixou um IFVG, né? Aí já meio que deu uma falseada aqui nesse rompimento, né? E considerando o topo de ontem, né, do dia anterior, mas ele deixando o topo mais baixo, então deixando o topo mais baixo, então ele cria a expectativa de pagar uma boa potencial na venda. Ele dá continuidade à tendência primária aí de baixa, né? Então ele passa para baixo aqui, ó. Então o mais agressivo, né, teria vendido nossa etapa de média, mas o mais agressivo já poderia vender o sidebar, o 46, né, nessa falseada desse rompimento dele. Vendeu o 47, stop atrás do 47, vendeu o 48, a stop atrás do 48, ou vendeu o 49, atrás do 49, ou vendeu o 50, mas o stop atrás da média de 9, beleza? Alvo, lá para baixo. Primeiramente, levaria pro fundo do dia, né? Pro fundo, né? Tinha esse fundo aqui do dia anterior e o fundo de hoje que ele marcou, e a mínima lá de baixo. E a gente vai pro gráfico de 60 minutos, né? O que acontece nos 60 minutos? O índice está para baixo da média de 9. Então ele só foi lá nessa fronteira de gap, né? Pegar a liquidez, né? Ele deu uma subidinha. Então o alvo seria essa mínima aqui, ó. Lá do dia, que dia que é? Dia 26, se eu não me engano. Deixa eu ver. Dia que é? É, dia 27. Dia 27, então aqui, ó, ele veio pegar essa liquidez. O que acontece? Né, o índice, né? No nosso caso aqui. Deixa eu dar uma... ir pro outro gráfico aqui, 60 minutos. Tirar o indicador 2MV frequência. O que acontece? Ó, o índice, ele tá para baixo da média de 9, no 60. Então, aqui ele já tinha deixado um 9.3, né? O que acontece? Ele vai subindo, ó. A pessoa vai subindo com ele, né? Uma ordem de venda, né? Vai subindo, subindo. Ele aciona a venda, só para trás da venda. Hoje, o que aconteceu? Ele começou mesma condição. Ele tá para baixo da média de 9, a pessoa vai colocando o gatilho de venda, ele acionou a venda, né? Então, venda, stop aqui atrás ou stop atrás da média, aqui, ó, dessa região. Ele acionando essa venda, então, buscar essa região aqui, ó. Agora com o gráfico mais livre ficou mais tranquilo ver, né? Ele tá criando uma estrutura de ombro, cabeça a ombro aí, né? Forçando, sem amizade. Então, ó. Provavelmente, se o índice continuar corrigindo, ele vai visitar a média de 9 do diário. Então, ombro, cabeça a ombro, né? Essa altura para baixo. Então, ele deve visitar a média de 9 do diário. Ele tá afastado ainda, então deve entrar uma pressão compradora. Então, fica ligado aí pra segunda-feira, né? Ou se ele nascer na média de 9 do diário, ele pode dar um repique aqui. Então, fica de olho. Essa possibilidade. Então, ele... Assim, o que seria interessante? Ele corrigir mais alguns dias, corrigir segunda, terça. Que ele pode aprontar aqui nessa correção? Qualquer rompimento de máxima, ele vai subir. Então, ele vai acionar um do setup 9.2 ou 9.3 ou 9.4 que de compra, para dar continuidade. A tendência ainda é de alta, né? Ele só vai corrigir. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Ele começou a corrigir, né, nessa região aqui, ó. Opa. Aqui é um vídeo de estudo, né? Então ele começa a corrigir, coloca um gatilho de compra e volta, né? Na correção, certo? Vamos lá pro estudo dos 5 minutos. Então, a gente identificou isso dentro dos 5 minutos, né? Para quem não conseguiu pegar aquela venda ali, a gente fala da venda do meio de caminho, né? Que a gente fala. Então a pessoa já identificou ali, tenta entrar no meio do caminho. Como ele vai andar 1.000 pontos, né? Aí a pessoa faz os cálculos. Pô, falta muito para 1.000 pontos, falta muito para um fundo isolado, falta muito para uma variação percentual, né? Para um just, 1%, 1,5%.
Então, mesmo a gente tem que procurar por barras de ignição. Então, quem não entrou no 47, no 48, no 49, entraria no 56, no 57, no 59, certo? Tenta entrar no meio do caminho, tá caindo, vende, beleza? Então essa é a ideia. Vende, ó, vende 59, vende 61, então o stop é tudo sempre atrás da barra. Por quê? A gente se menciona, o índice vai deixando assim, ó, fundos, os topos mais baixos, né? Topos, o cada candle seria topo e fundo, topo e fundo. Então, os topos tá descendente, né? Aqui de novo, ó. Aqui deixou 9.2 embaixo, né? Esse aqui ainda pagou 1000 pontos ainda, ó. Interessante. Ele corrige, né? Ele corrige aqui, ó. Vai corrigindo, corrigindo, corrigindo. Aí vende o sidebar stop atrás da região de média aqui. Então, você tem que vir e colocar um gatilho de venda. Se não venda, stop. Beleza? Ou vende na média, né? Bem agressivo com o stop técnico aqui. Não venderia abaixo do candle, né? Não tá errado vender na média também não. Beleza? Vamos lá. Depois, aqui ó, o alvo dessa última venda, então seria o fundo isolado lá do dia 27. Aqui ó, 1.500 pontos. Certo? Pra quem vendeu lá de cima, me segurou, né? Conseguiu segurar a operação, né? Pagou 2.500 pontos, pra quem enxergou. Vamos lá pro estudo de hoje. Então esse aqui foi o setup que eu vi de venda no dia de hoje, né? Vou considerar aqui ó, todos os candles. Vou considerar o 48, o 49, 48, 49 que pagou os 1000 pontos, 1.500 pontos e assim sucessivamente. Abertura do índice, né? Nessa região de suporte, candidato a suporte. Muita gente compra esse order block aqui no 50%, né? Então, não tá errado comprar para fechar gap, né? Aqui, ó, presença compradora. Primeiro candle comprador, segundo candle tentou aqui e não foi. O terceiro candle compra. Aí tinha que comprar acima de algum rompimento desses candle, stop. No fundo, interessante no fundo. Você ou usava 200, 300 pontos. Alvo, média de 9. Né? Aqui, ó, o índice passando para debaixo da média, né? Esse candle 9, o que acontece, né? Dava venda abaixo do candle 9, porque ele passou debaixo da média, venda abaixo do 9 e estava atrás do 9. Eu executei essa venda abaixo do candle 9 e executei essa venda na média. Ele pegou essas duas ordens, né? Então eu preferi vender, deixei uma ordem de venda aqui, uma ordem de venda na média de 9, esses stop tudo aqui. Ele andou aqui, segurou nos 50%, eu peguei uma operação aqui, beleza? Eu também peguei uma compra aqui também. Nessa compra, eu também saí com 500 pontos. 500 pontos nessa compra e peguei a venda aqui nessa região, certo? Ele voltou de novo para essa região. Eu não comprei nos 50% aqui, né? Nessa região aqui. Então ele passa por aqui para cima de novo. Compra, né? Acima da média. Stop de como ele tá deixando fundos ascender, então o stop seria atrás do candle, né? Que identificou essas barras compradoras. Deixando um fundo duplo aqui, né? No dia, quem tá mesmo a gente olhando para trás, então aqui seria interessante enxergar tipo um fundo duplo. Então compra aqui nessa região para fechamento de gap ou lá para cima, né? Aqui ele começou moer CPF, né? Ficou aqui. Muita gente vende nos 50% essa região. Aí ele foi para cima, voltou para baixo, né? Quem vendeu o sidebar vendeu aqui, identificou esse FVG, né? O que acontece? Muita gente esperou ele voltar a testar esse FVG para vender, mas não voltou, né? E as vendas que a gente mencionou, todas essas vendas aqui, ó, dessas barras abaixo da média, 48, 49, 51, todas as barras negativas de força, ó, stop atrás dessas barras, beleza? A gente capturou a liquidez lá do fundo, né, daquele dia. Dava para comprar em região de just 1,5? Dava. Espera uma barra positiva, compra, stop. Quem comprou aqui tinha que jogar um stop bem técnico no 1,5. Aqui eu compraria essa barra de ignição, né, já que deixou essa ineficiência, compra. Mesmo quem comprou atrasada aqui, ó. Dá para comprar meio que atrasadinha aí, né? Então eu compraria essa barra também no fechamento dela, usaria um stop de 200, 300 pontos aqui para trás, né? Para pegar um para um. Pagou o risco essa barra aqui para cima, né? Aí já seria operação contra scalper, né? Eu faço esse giro louco, beleza? Eu pego essa barra e jogo um para um aqui, beleza? O risco 1 para 1 já dá operação, né? Aí depois ele ficou lateral aqui, ele fechou essa ineficiência, formalizando um pivô aqui de alta, né? Mas no 60 nós vemos que está em tendência de baixa, né? Foi isso que eu vi, né? No nosso caso aqui, foi o 30, deixa eu ver aqui, foi o candle
que pagou foi o 48, o 49 e o 51, beleza? Vou considerar esses todos aqui, ó. Mesmo que me deu o 51 atrasado, os dois top atrás do 51 não foi estopado, ó. 48, 49 e 51, né? No mais é isso que eu vi, né? Índice bem aí. Assim, o dólar começou a subir, o pessoal tinha que procurar por venda no índice. O dólar subiu bem forte. Rolagem de contrato no dólar. Então o dólar já começou. Assim, quando eu vejo o dólar na rolagem de contrato ele subir, né? Vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui, né? O dólar. Vamos pegar no rolagem do outro contrato, né? Aqui não vai dar. WD off, último minutinho. Vai ficar um vídeo mais longo. Eu não opero o dólar, beleza? Mas é um ponto de observação. Um ponto de observação aí do dólar, né? O dólar, assim, ó. Esse aqui é o primeiro candle do dólar na rolagem de contrato, ó. De janeiro, certo? Ele só caiu. E o primeiro... Então, esse aqui é o candle, o primeiro candle do mês, né? Tá vendo que é o primeiro candle? Negativo. Então, diz muito. Diz que o institucional, naquela região, ele montou posição na venda. Ele desceu vendido. Hoje, na rolagem de contrato, ele montou posição na compra. Há grande possibilidade, se for desmontagem de posição dos vendidos, que vendeu no primeiro dia e fechou a posição aqui, né? É questão de swing trade, né? Se a gente, tudo no futuro vai para swing trade. Ah, vendi dólar no primeiro dia de rolagem de contrato, vou sair em uma região de mínima, certo? Ou eles desmontaram a posição na compra, ou eles vão montar a posição na compra, no caso de hoje. E aí volta a subir, né? Volta a bater lá de novo, 5,30, 5,40, 5,50. Não é posição de compra ou venda. Mas seria interessante olhar, assim, por compra no dólar, né? E o índice buscar a média de 9, então seria interessante. Mas qualquer perda de mínima que o dólar pode cair, beleza? Que ele tá para baixo da média de 9. É para testar a média de 20 também, que tá um pouquinho longe. É para dar. Vamos ver como que a rolagem de contrato, o pessoal pode ter montado posição na compra e pode subir e o índice continuar a queda, né? O índice dá para corrigir bem no gráfico semanal e mensal também. Beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo do canal aí, então, que anda o 48, 49 e o 51. Uma boa ideia.